O programa Conversando Direito está de volta, agora discutindo sobre a crise da água. Estamos aqui com o médico sanitarista Dr. Apolo Eringer, que é idealizador e fundador do Projeto Manuelzão, e o Dr. Mário Werneck, que é advogado ambientalista. O Dr. Apolo estava nos explicando que ele acha que há soluções para a crise da água e vai nos expor aqui qual é o entendimento dele. Nós temos uma fonte de água renovável a cada ano, são as chuvas. A chuva cai no solo. Nós temos que trabalhar o solo, porque desmatamos, asfaltamos, cimentamos, pusemos telhados, poluímos. Então é necessário que haja uma compensação para isso. Onde você interferiu no solo que acolhia a água da chuva, você tem que fazer medidas de uma engenharia simples, que é segurar a água da chuva ali, para que ela tenha tempo para infiltrar e para diminuir a erosão. Através de várias maneiras, cada lugar, cada fazenda, cada região tem que fazer tudo para a água da chuva ficar onde ela caiu. Com isso, nós podemos multiplicar por 2, 3, 4 vezes o volume de água que vai infiltrar. Com isso, você vai ter muita água nos lençóis subterrâneos, as nascentes vão estar cheias e vão fornecer água durante o período de estiagem. E com isso, nós vamos reverter esse quadro. Essa é uma proposta para ser disseminada em todo o Brasil, não exige um órgão ser chefe de nada, é uma maneira de trabalhar que depende do apoio da Presidência da República para chegar nos municípios, nos estados e nos órgãos federais. Porque cada um hoje trabalha por um lado, com uma filosofia diferente, é um conjunto de músicos, mas sem um maestro, sem uma partitura, sem uma canção. Então, é necessário que haja uma forma de enfrentar essa questão completamente diferente do que está sendo feito até hoje. Bom, é um grande desafio. Doutor Mário, como que o Estado hoje controla, o doutor Apolo falou sobre a questão da outorga, das autorizações para o uso da água, a utilização da água pelas indústrias? Olha, existe um movimento até contrário. Hoje, as outorgas, você é até partidário desse, porque os poços artesianos, em sua grande maioria, foram liberados. Eu conheço vários locais, inclusive, que existem poços artesianos que sequer o Estado tem notícia, isso em sua grande maioria. Os conjuntos, os condomínios de luxo aí da região metropolitana, principalmente da região de Lagoa Santa até a Serra do Cipó, você vai em todos eles têm poços artesianos. Hoje, quando você vai requerer, a indústria vai requerer uma outorga, tem todo um procedimento do Conselho do Conselho de Recursos Hídricos, isso tem que ser aprovado pelo Conselho e depois volta para o IGAM, não é? Isso é votado numa unidade regional colegiada, se eu não me engano, é dessa forma que se procede, pela SUPRAM, né? A Superintendência Regional Metropolitana de Meio Ambiente, que existem 9 hoje. Se você for, você vai no Triângulo hoje, é um absurdo, né? Porque hoje nós temos a SUPRAM em Uberlândia, mas aquela região ali, hoje é soja e braquiara, né? Você não tem hoje condição de enxergar o Triângulo, inclusive como áreas de preservação permanente e reserva legal. As outras demais SUPRAM seguem a mesma metodologia da SUPRAM Central de Belo Horizonte, ou seja, liberam na forma da lei. Mas esse liberar na forma da lei é o que o Apolo falou, você tem que saber como que você está liberando. Digamos aqui, por exemplo, no Triângulo, onde tem um aquífero Guarani já realmente, assim, você consegue vê-lo a olho nu, lá em Sacramento, aquelas camadas e a água descendo assim, né, no Saibro. Você hoje tem milhares e milhares de poços artesianos no Triângulo, mas é o que o Apolo disse. Não está havendo um controle. Não está havendo um controle. Dimensionamento. Não existe esse controle. E as águas subterrâneas, que são, entre aspas, as nascentes, onde você retira, você não tem como deixar depois escapar. Inclusive, o IGAM, que é o órgão de gestão das águas de Minas Gerais, não tem nenhum hidrólogo, nenhum geólogo. A pessoa que estava lá fazia trabalho burocrático. Então, cada mineradora aí tem 10 geólogos. Então, assim, a autorização de uso da água nessas outorgas do governo está desordenada. São feitas sem base nenhuma, não tem nenhum critério científico. A única diferença é que a pessoa paga. Pagou, levou. Então, e na verdade, o uso de água para irrigação, para a produção animal,
para a indústria e para as mineradoras, eles não pagam pela água. Nós pagamos em nossas casas. E a gente usa 10% da água para fins domésticos. O setor econômico usa 90%. Nós pagamos pela água tratada. Eles não pagam pela água retirada dos rios e dos poços artesianos. Não pagam nada. Sabe quanto que eles pagam? 0,01 centavo de real por 1.000 litros d'água. O máximo que eles pagam é 0,02 centavos de real por 1.000 litros d'água. Então, eles não pagam. Eles não têm medidores e hidrômetros para saber quanto usaram. As próprias empresas mandam para o IGAM um papel dizendo que gastou tanto. Não pagam, eles não economizam porque é de graça. Então, assim, é uma situação desigual. E quando os governos falam, tanto o governador como o Copasa, eles colocam que a população tem que economizar, não tomar banho demorado, escovar o dente depressa. Estão acabando com o nosso banho, né? E aí é o seguinte, mas não falam nada sobre as empresas que usam água, não fala que vai rever a outorga, que vai cobrar deles de fato, e não essa fantasia, e não falou nada sobre as casas que têm piscinas, que estão trocando água de piscina. Então, assim, foi uma coisa dirigida contra para poder culpabilizar o povo e justificar a sobretaxa, que é aumentar o preço da água de uma população que está desempregada, a caristia está aumentando, e é inaceitável. Eu acho que a população não pode aceitar aumento da taxa de água e nem de energia, porque a população não tem culpa do erro político do governo. A gente paga imposto e espera que o Estado seja um bom gestor. Mas há muito desperdício. Há muito desperdício, né? O desperdício maior é das mineradoras, por exemplo, com o mineroduto. Só aqui na região da Serra do Cipó, Conceição do Mato Dentro, eles autorizaram, parece que 1.200, 1.300 metros cúbicos por hora, Meu Deus. que vai levando água para jogar no mar. E eu li uma revista aí, um ambientalista ligado aí às mineradoras, dizendo que o rio normalmente vai para o mar mesmo. Mas a teoria não é E essa, que né? o mineroduto leva a água do interior para o mar. Só que o rio vai para o mar, demora 3, 4 meses. Ao longo do percurso, ele vai alimentando as pessoas, os peixes, os passarinhos, ele vai produzindo a vida, a irrigação. E o mineroduto não, é um tubo fechado que vai direto para o oceano. Então, não existe controle desse desperdício da água nossa. E se você tira a água dessa região aqui, a cidade logo abaixo vai ter falta d'água, né? Eles olham só do local que tiraram. E não olham que tem dezenas, centenas de cidades rio abaixo. E também para poder fazer a escavação da mina, para entrar caminhões enormes e tratores, eles bombeiam a água da cava para fora para minerar no seco. E secando as nascentes de todo o entorno, que aconteceu aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que explica o sumiço da água. Ela foi retirada em poços artesianos e dos rios e lançadas fora de uma maneira não natural, não respeitando o ciclo ecológico. Puxa, é bastante preocupante esse quadro que o senhor traça. Mas ainda há um fator mais preocupante. É a questão da energia elétrica que é produzida pelas usinas. O senhor vê risco de que nós passemos também por uma crise grave de energia? Olha, eu soube que Sobradinho está com 20% da sua capacidade. E nós estamos em maio, né? Chegar a julho, agosto, acho então, que vai cair assim, para 10%. O prefeito de Pirapora me disse hoje que Três Marias não recebe nada de água nos últimos dias, mas que ela está liberando 300 metros cúbicos por segundo todo dia. Então, se Três Marias não recebe água e libera 300 metros cúbicos por segundo, daqui a um mês não vai ter água sendo liberada em Três Marias. Já tem outorga lá de tanta coisa, Ou aquela seja, Companhia Mineira de Metais mesmo, tem uma retirada muito grande. E ele colocou que a construção de Três Marias pelo Juscelino Kubitschek foi para regularizar a água da navegação do Rio São Francisco e abastecimento das cidades. Não foi para produzir energia elétrica, mas a Chesf, o operador nacional do sistema, ONS,
ele obriga Três Marias a liberar água para acumular em Sobradinho, Pacheco, contrariando o objetivo do abastecimento humano e de regularizar a vazão do São Francisco. Ou seja, eles estão manipulando o rio, desrespeitando os ciclos naturais, e eles não dão conta de lidar com isso. Nós podemos esperar que em agosto nós vamos ter uma crise muito pior do que atualmente. Pois é, eu acho que é preciso que as pessoas tenham conhecimento da gravidade da questão da água, especialmente dos motivos pelos quais ela está fugindo do ser humano, como o senhor disse. Qual a sua opinião, o senhor que é um profundo estudioso do assunto, para gerar essa consciência da cidadania para o uso da água, especialmente para reivindicar aquilo que é necessário em face dos poderes públicos? Olha, a Assembleia Legislativa criou há 1 ano e meio uma tal de Comissão da Água. Essa Comissão da Água, na época eles me perguntaram o que eu achava. Eu disse, a Comissão da Água, ela deve cuidar de definir uma linha estratégica para que os projetos aprovados na Assembleia respeitem as características ecossistêmicas da água, para que não fique aprovando absurdos lá. Então, essa é a minha esperança. Mas a Comissão da Água até agora não está fazendo isso. Eles estão entrando em detalhes, vai cobrar ou não vai, não é isso. A Assembleia Legislativa tem que ter uma linha conceitual para poder fazer legislação compatível com a conservação ecossistêmica, ecológica da água. Outra possibilidade que tem é conscientizar as autoridades. A gente fala muito em conscientizar o povo que fica lavando uma calçada, porque tem xixi, xoxô de cachorro, e tem o direito de lavar e está pagando. Agora, o grande desperdício, o que fazem é o setor econômico, que não paga pela água e o governo não fala sobre o desperdício deles. Eu acho que a conscientização dos deputados, dos vereadores, dos empresários, do governador e presidente da República, é que tem que começar por aí. Porque eles não entendem a questão da água. Eu vou te dizer uma coisa, eu não entendia nada de água. É como se fosse uma conversão. Num determinado momento, eu comecei a ver o mundo através da água. Mudou completamente a minha visão. Eu via a política como um problema de resolver problema de salário de professor, resolver problema de condições de trabalho, só olhando as necessidades humanas. Aí eu falei, mas ninguém está olhando os animais, o animal também tem que beber água. Verdade. Que isso, peixes morrendo, e o agrotóxico envenenando os passarinhos. Então, a partir daí, eu fui mudando a minha visão de mundo. Hoje eu vejo que a água, o espelho d'água, mostra a nossa cara. Pela situação dos rios, pela crise hídrica, pela poluição dos rios, eu vejo a sociedade espelhada aí. Então, é um instrumento metodológico de mobilização para uma mudança da mentalidade civilizatória. Então, trata-se de um momento fundamental de uma mudança no país. Eu não sou a favor de revolução. Revolução é uma violência cega. Ela acontece pela incompetência da política de resolver os problemas no dia a dia. E aí, a revolução é um terremoto, é uma explosão. Ela não é inteligente, ela é violenta. Agora, se nós agirmos certo, a tempo, nós podemos evitar violências e corrigir os problemas da gestão do nosso país. É isso. E a água nos convida a fazer essa reflexão. A inadequação nossa com a água reflete que nós não estamos entendendo nada do planeta Terra. Aí. Bom, espero que as águas nos levem a essa mudança de padrão de consciência, claro, que é o que nós estamos precisando. O nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço imensamente a participação dos senhores. Foi muito elucidativa, muito proveitosa. E vamos continuar falando sobre a água. Que assim como o senhor teve um momento de conversão, eu acho que todos nós precisamos ter esse momento de conversão para proteger a água e o ser humano também. Muito obrigada pela participação dos senhores. Até o próximo programa Conversando Direito.